PNA é uma abreviação para povos não alcançados. Mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos todas as nações, as palavras gregas que ele usou eram ta ethne, que significa todos os grupos étnicos ou povos. Então, o que é um povo? Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que têm uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós e todos os outros eles. Embora existam cerca de 196 mil povos distintos, vamos pegar o Paquistão, por exemplo. Essa é uma nação, de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas, ou povos, dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados PNAs, ou povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica. Ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3 mil desses 7 mil povos não alcançados são considerados PNAI, ou seja, povos não alcançados isolados. Esses povos não têm igrejas, não existem crentes entre eles, não há missionários e não tem ninguém ativamente focado em alcançá-los. 95% de todos os povos não alcançados estão localizados na parte do mundo entre 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, que se estende do norte da África para o sudeste asiático. Chamamos isso de janela 1040. É na janela 1040 que a maioria das grandes religiões não cristãs tem influência. Neste cinturão encontramos povos tribais, hindus, ateus, incluindo muitos chineses, muçulmanos e budistas. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado como testemunha para ta ethne, todos os povos, e então virá o fim. Menos de 3% do total de nossa força missionária transcultural está trabalhando com povos não alcançados. Temos que ir aos não alcançados. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 350 povos não alcançados estão vivendo nos Estados Unidos hoje, como imigrantes, refugiados e estudantes internacionais. Temos que dar as boas-vindas aos não alcançados. Cristo nos ordena a fazer discípulos de todas as nações. Jesus está vivo. Sua missão para nós é clara. No entanto, a tarefa continua inacabada. Juntos, podemos mudar isto. Bom dia, pessoal. E hoje, normalmente pregações e ministrações muitas vezes terminam com apelo, mas hoje eu gostaria de começar com apelo. Eu fico pensando nessa passagem no Brasil e aqui com vocês em algumas igrejas. E eu penso, qual é o propósito que o Senhor colocou na minha vida em vir até aqui, até esse lugar, na Igreja Holiness, em especial aqui em São Paulo, em Suzano, algumas visitas que vêm aqui hoje. Não sei por que você veio aqui hoje, meu amigo. Mas eu sinto que no meu coração, o Senhor está falando com alguns que nasceram lá. Eu venho de um lugar, uma vez, quando eu era seminarista, estava falando de Jesus num parque, e eu cheguei para as crianças e disse assim: você já ouviu falar de Deus? E a criança respondeu assim: Dono kami-sama ni tsuite kiiteru no? Sobre que Deus você está falando? Sabe que as pessoas do Japão, na grande maioria, eles nunca ouviram sobre Deus. As pessoas nunca viram uma Bíblia, nunca conversaram com um pastor. Lá no Japão,
é um dos países onde o índice de suicídio é o maior do mundo. E muitos deles nem sabiam que eles poderiam orar falando: Deus, me socorre. Algumas pessoas, homens, sabe que é um dos países que mais acontece divórcio com pessoas de pessoas que depois que se aposentam, porque o marido passou tantos anos fora de casa e quando volta a esposa não sabe quem é esse homem. E é muito difícil conviver com aquela pessoa. Sabe que há muitos homens que eles sentem culpa, mas não sabem o que fazer com a culpa. E o que a cultura japonesa ensina a fazer? Tirar sua própria vida. Jovens têm feito isso. E nenhum deles sabe. Tinha outro caminho. Tinha outro caminho. Acho que 2 semanas atrás, quando eu estive aqui, eu ouvi a mensagem da missionária Rayana ou Rayena? Rayena. E ela usou o texto de 2 Reis, falando daqueles leprosos que eles foram até o acampamento. Lembra quem estava aqui? E quando eles estavam ali se fartando, sentiram um aperto no coração, não foi? A gente não pode fazer isso. Porque tem gente morrendo lá na cidade. Tem gente morrendo lá no Japão. Sem nunca ter ouvido de Jesus nenhuma única vez. Alguns dos mais velhos já ouviram falar do Nauber. Nauber era de Prudente, foi seminarista. Eu vivi com ele um pouco. O Nauber ligou para mim dizendo: Adriano, minha mãe está internada e ela vai morrer porque ela tem problema de câncer no pulmão. Ela está longe de Deus. Visite ela, por favor. E o Senhor me chamou para o Japão. Meus pais vivem aqui. E uma das coisas mais difíceis para nós que está longe, os missionários, a gente não tem a família perto para poder cuidar, visitar quando eles estão ruins. Mas esse é o nosso chamado. Foi assim que o Senhor colocou nossa estrada. Então eu falei: puxa, Senhor, eu vou visitá-la como se fosse minha mãe. Só que ela não aceitou minha visita, né, no primeiro dia. Então eu voltei no segundo. Eu voltei no terceiro. No terceiro eu abri a porta um pouquinho. Falei: posso entrar? E ela não respondeu. Então eu entrei. Eu falei: eu sou amigo do Nauber. E o seu filho pediu para que eu orasse pela senhora. Lá no Japão não tem pessoas que visitem as pessoas nos seus últimos momentos. Nesses 25 anos que eu sou missionário no Japão, eu já fiz mais de 10 velórios. Essa senhora, mãe do Nauber, eu tive o privilégio de segurar as mãos delas, a mão dela quando ela estava dando o seu último suspiro. Lá no Japão não há ministros que possam segurar as mãos daqueles que estão partindo. Sabe, lá no Japão, quando chega no verão, existe campanha na televisão dizendo: visite, vê como está o seu vizinho, porque os idosos morrem de tão calor que é lá. E as pessoas descobrem que ele morreu pelo cheiro, porque as pessoas não se visitam, as pessoas não se cumprimentam na rua. E será porque os japoneses são frios, são ruins? Assim eles foram criados, gente. Desde pequeno eles foram criados assim. Você não deve incomodar o teu vizinho, cada um cuida das suas coisas. As crianças na primeira série, elas vão sozinhas para a escola, desde os seus 6, 7 anos de idade. Os pais não podem levar para a escola. E as crianças carregam suas bagagens, suas mochilas, as menininhas,
tem que carregar sozinho, não pode ajudar, porque tem que ser independente. Então, você entende que é tão difícil equilibrar a situação? Eu venho aqui no Brasil e a gente admira, puxa, na frente da casa da minha mãe tem uma igreja, e é um monte de igreja, uma atrás da outra, né? E até um exemplo, a questão dos alimentos, a gente aqui se farta de frutas, né? E em casa eu fico tão incomodado que o pessoal de casa dá fruta para os cachorros. Sabe por quê? Porque lá a gente não consegue gastar com fruta, porque é muito caro. Uma manga sai cerca de $10. Como que eu vou comprar uma manga, gente? Como que eu vou comprar manga? Quanto que dá $10 aqui no Brasil? 50, 60 reais? É uma manga, viu? É uma manga. E aí o pessoal de casa dá fruta para os cachorros. E lá a gente não come fruta porque é caro. Não, a manga é a mais cara, né? A gente pode comprar banana, pode comprar maçã, mas lá a gente compra tudo por unidade. Então, sabe o que é você vir de um país desse, chegar num país de tanta fartura que as pessoas dão para o cachorro? Isso dói o coração da gente, né? Dói a gente ver tanta igreja e saber que lá no Japão tem cidades. Tem uma cidade que aconteceu um terremoto lá, e nós fomos fazer trabalho na casa de uns senhores. Eles já eram de idade, gente. Eles já eram pessoas assim que tinham dificuldades em caminhar. E eles eram firmes, eles não faltavam à igreja, mas eles levavam mais de 1 hora de carro para chegar à igreja. Esse é um pouco do Japão. Pode colocar o próximo slide? Próximo. Está na janela 10/40. Eu tinha um amigo, ele faleceu. Ele era missionário na China e na Coreia do Norte, né? Um japonês muito capaz, muito capacitado, inteligente. E uma das vezes que eu o encontrei, eu falei: puxa, mas você vai ser missionário lá na China, na Coreia. Além de tudo, não é perigoso, né? Ele falou para mim: aqui é pior. Lá as pessoas se reúnem para me ouvir. Ele era professor de japonês numa faculdade e os alunos tinham sede. Ele falou: aqui quem te escuta, né? Aqui quem para ouvir o Evangelho. Esses dias no Brasil ouvi uma frase assim: na China o governo impede, não permite, mas a igreja subterrânea ela cresce. No Japão, o governo permite, mas o povo não aceita. O povo não aceita porque é frio, gente. Eles não aceitam porque eles não entenderam o Evangelho. Quem entende, quem é doido para não querer o Evangelho de Jesus? Fico pensando o quanto que os missionários não têm falhado, os pastores não têm pecado na transmissão do Evangelho. Há muitos missionários de língua inglesa lá no Japão que é como se eles quisessem transmitir um Evangelho norte-americano, europeu, mas lá é Japão. A gente precisa entender qual é a essência do Evangelho, para não ter que colocar coisas que é do Brasil e o japonês não vai assimilar. Ele não vai. Já houve histórias de missionários na Amazônia que queria ensinar para os índios que agora eles tinham que usar terno. Como assim, gente? Como assim? Entende? A gente mesmo no Brasil, às vezes a gente encrenca por tantas coisas. E aquilo que é mais importante do Evangelho a gente deixa para trás.
Pode passar para o próximo? Esse aqui é um documento feito pela OMF, é uma missão muito famosa e conhecida. Na coluna do meio ali ele tem alguns dados. Bom, na primeira coluna, esse livreto é de 2023. No Japão hoje há cerca de 125 milhões de habitantes. Na segunda coluna ali, é o segundo maior grupo do mundo. Não sei se vocês perceberam no primeiro vídeo, quando fala de povos, povos não é nação, porque a nação é essa questão política que aconteceu no mundo, e dentro de uma mesma nação, de um mesmo país, há muitos povos. E na segunda coluna, é o segundo maior grupo do mundo não alcançado. Na terceira coluna, o primeiro, diz que são 21 cidades, é como a cidade de Suzano, 21 cidades, ou 524 vilarejos sem nenhuma igreja. Bem no centro ali, o número 8.000, há menos de 8.000 igrejas para todo o Japão. Na coluna de baixo, a média é de uma igreja para 16.860 pessoas. Há uma igreja para cada 17.000 japoneses. Na coluna da direita ali, aquele 50%, alguém consegue imaginar o que é aquele dado ali? De 2023? 50% dos pastores do Japão em 2023, 50% tem mais de 65 anos. Deu para entender? Em 2023, 50% dos pastores têm mais de 65 anos. 2023, mais 5, 2028. Em 2028, mais de 50% dos pastores terão 70 anos ou mais. Sabe o que acontece? Uma pessoa falou sobre uma estatística no Japão, usando a parábola das 99 ovelhas, né? Jesus deixa as 99 e vai buscar a perdida. Ela falou, pela matemática, o Japão é o contrário. Jesus deixa a salva, a uma, lá na igreja, e ele tem que sair atrás das 99. E sabe que os poucos pastores que tem no Japão conseguem entender o fardo que os missionários e pastores precisam carregar? Como que um vai procurar 99? Tinha um pastor lá na igreja de Nagoya que ele dizia, eu e minha esposa que precisa fazer limpeza, eu e minha esposa que precisa cuidar do louvor, eu e minha esposa que precisa cuidar de toda a liturgia, eu e minha esposa que precisa receber os membros e levá-los embora porque alguns não conseguem andar. Sabe, tem uma pastora, foi pastora da minha esposa, jovem ainda. Teve um Natal que eu participei lá em Tóquio, na igreja dela. E ela foi dirigente do culto. Ela foi dirigente do culto de Natal e foi tudo bem. E no outro dia ela internou com pneumonia. Normalmente eles não têm outras pessoas para cuidar, não há outros jovens. Na maioria das igrejas do Japão não há grupo de jovens. Nenhum. Algumas têm um ou dois. Pode passar para o próximo slide. Esse é o pastor da maior denominação do Japão. E eles falam sobre o problema de 2030, que na denominação deles, eles tinham 1.660 igrejas, das quais 283 estão sem pastor. 283 igrejas sem pastor.
Na segunda coluna, a previsão é que nos próximos 10 anos serão 500 igrejas sem pastor. Aqui nessa igreja tem 2? Tem 2? Tem um monte sem pastor. Tem um monte de igreja sem pastor. Sabe que algumas igrejas, muitas igrejas no Japão, elas começaram a desenvolver manual, planejamento. Sabe para quê, Mateus? Para fechar a igreja. A gente fala de projeto para construir, né? Para plantar. Lá eles precisam fechar. As poucas que tem. E como que faz para encontrar as 99 que estão perdidas por aí? Como que você faz para chegar num jovem que está pensando em tirar sua vida? Quem que vai falar para esse cara que tem um caminho? Quem? Quem que vai visitar as pessoas nos hospitais? Quem? Pode passar o segundo vídeo? Ele está aqui. Esse aqui. Pode clicar nele aqui. Aí tem.
ali no final, esse vídeo fala de o clamor de alguém que se tranca em casa. E ela disse: estou trancado em casa não porque eu quero, na verdade eu tenho medo. E no final, se ao menos uma pessoa pudesse me compreender, talvez eu poderia continuar a viver. Para nós é tão comum, a gente é ensinado, é criado com tantos amigos, com tantas pessoas. Lá não é assim. Mas por que não muda? Porque assim foi ensinado, assim se criou, e assim são os japoneses. Mas se ao menos alguns missionários, algumas pessoas pudessem falar, dá para viver diferente. Esses dias estavam reunidos na igreja alguns japoneses que conheceram Jesus através de um trabalho, não sei se eu já comentei aqui, um trabalho de música gospel. Música gospel no Japão não é música evangélica, tá? É música de coral. Aconteceu, passou aquele filme, Uma Mudança de Hábito, lá no Japão, e foi um despertamento. Muitos japoneses começaram a treinar música de coral, música gospel. E na nossa igreja também, então veio um pianista americano, e logo que começou no primeiro ano, uma das integrantes, ela falou assim: por favor, não desista desse ministério. Eu falei: puxa, mas a gente está no primeiro ano. Ela disse: porque eu levei 7 anos para me converter. Hoje nós estamos já com, não sei, são 17, 18 anos ali recebendo esse ministério na igreja. E hoje a gente faz as contas. 3 se converteram. São uma média de 6 anos para uma pessoa se converter. 6 anos. Pode passar. Atos 1:8 diz: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Hoje eu não vim para trazer uma pregação, para compartilhar um pouco de um clamor, de um grito de socorro. Jesus, pouco antes dele subir aos céus, ele deixou algumas palavras para os seus discípulos, assim como aquele que pouco antes de partir, talvez se esforce para deixar, talvez, olha, não esquece disso, aquilo que é tão importante. Sereis minhas testemunhas. E para quem estudou no seminário, viu que aquela palavra ali, minhas testemunhas, a palavra que está escrito aqui, vocês provavelmente já ouviram isso na igreja, significa: vocês serão meus mártires. A palavra mártir é a mesma para testemunho. Sabe, ser testemunha é a mesma coisa que os leprosos tiveram que fazer. Eles tinham que voltar à cidade, eles não tinham que falar nada além do que eles viram. O acampamento está vazio, está tudo lá. Vocês que estão aí morrendo de fome, vamos lá, vamos buscar. Sabe, a gente não precisa se preocupar com o discurso. Agora, é um problema se você não tem vivido, não tem tido uma experiência com Deus. Porque o que tu vai falar se tu não é testemunha, né? Mas se você tem experimentado de Deus, você é alguém que, como esses leprosos, o seu coração tem que doer se você sabe que tem milhares morrendo sem Jesus. E Jesus fala: vocês serão minhas testemunhas aonde estiverem, a começar daqui de perto, até lá longe. Pode passar? E esse versículo tremendo que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
Esse é o que me ama. Irmãos, a gente precisa vivenciar. A gente precisa não somente ouvir ali no domingo, a gente precisa vivenciar. Sabe, lá no Japão, não adianta você esperar que as pessoas vão à igreja, porque eles não vão à igreja. Sabe por quê? Porque a maioria deles estão trabalhando. O povo está trabalhando. O Japão é um lugar de trabalho. Eles vivem para trabalhar, eles nasceram para trabalhar. Essa é a filosofia deles. É por isso que o coração seca, porque o ser humano não foi feito para isso, para trabalhar. O trabalho tem que servir ao ser humano, e não o ser humano servir ao trabalho. Consegue entender a diferença? Nós não fomos feitos por Deus para trabalhar. O trabalho foi feito para nos servir. Para nos servir. Algumas pessoas que visitam o Japão se encantam com a limpeza, com a perfeição das coisas, o trem chegando no horário. Esses dias a gente voltando, estava lá em Itaquera. Minha esposa perguntou, cadê o horário do trem? Verdade, Onde está o painel? Senta e espera, Gente, domingo passado, cadê o horário? Verdade, Nunca teve horário? É que faz tanto, eu morava em Itaquera, eu estudava na Ipiranga, sabe? Eu nem lembro que não tinha horário. Eu falei, como que nós sabemos, E o duro que sábado eu tive que sair daqui para a saúde sem horário. Mas como assim? Como que a gente... Mas tudo bem. Lá no Japão, as coisas, os trens, o ônibus chega no horário na hora do rush. No ponto de ônibus tem horário. Chega no horário. E os estrangeiros admiram, Mas você sabe por que dá para ter tanta certeza que as coisas acontecem? Porque um trabalhador lá, ele pode ter um filho que está com pneumonia. Ele não falta ao trabalho para atender o filho. Esse é o preço que eles pagam. O marido não sai mais cedo do serviço no dia do aniversário de casamento. Esse é o preço que eles pagam. Só que não é um preço assim. Esse é o normal. Esse é o normal do Japão. Isso é o normal, entendeu? Lá, o comum é não faltar na escola. O comum é não chegar atrasado. Você tem um amigo, se o amigo vai chegar 5 minutos atrasado, ele já manda mensagem dizendo que vai atrasar. Porque lá, chegar 5 minutos antes já está atrasado, porque você está deixando o outro ansioso. Lá, atrasar é você tá desperdiçando o horário do teu amigo que está te esperando. Entende o pensamento, como que funciona? É uma falta de respeito. Lá, quando o culto começa, não se começa assim, a paz do Senhor. O dirigente vai para o púlpito 5 minutos antes, 2 minutos antes. E ele fica lá parado, oração silenciosa, alguém fica no piano tocando prelúdio. E quando dá o horário, ele fala, deu o horário, vamos começar o nosso culto. Porque começar no horário é um zelo a Deus. Só que esse não é coisa de crente, é o normal do povo. É o normal deles. Não pensa dentro da igreja, Não sei onde o Senhor estava levando nós para o Japão, Pode passar? Essa é uma foto da nossa igreja de Toyohashi. Nós atualmente mudamos para um templo, um espaço maior. Pode passar? A igreja de Toyohashi conta com cerca de 60 pessoas por culto, das quais cerca de 20 são crianças. Os nossos cultos são totalmente bilíngues, desde o louvor, as orações, as mensagens, então fica aquele cultão, assim, sabe? A gente se esforça para fazer o culto em 1h30, mas é a nossa maneira de todos poderem acompanhar.
Alguns mais novos que crescem na escola japonesa, eles não conseguem entender tão bem o português. Então, para os mais novos, a gente precisa se esforçar para falar em japonês, né? Então, teve um retiro no ano passado, onde juntou as igrejas Holiness, e nós chamamos um pastor japonês para ministrar as crianças, os adolescentes. E eu fui lá porque, nossa, tinha juntado mais de 30, quase 50 crianças e jovens para a salinha, tá bom? Depois do louvor muda para a salinha. E quase 50 indo lá, falei, nossa, quanta gente, né? E eu fui lá e perguntei, quantos de vocês não entendem nada de língua portuguesa? 30 levantaram as mãos. 30. Então, mais um pouco, né? Depois do louvor, os velhinhos, que só fala português, vai ter que passar a linha. Às vezes a gente já muda de ambiente, deixa o salão para os menores, né? E o pessoal de língua portuguesa que tem que encontrar seu espaço. A partir desse ano, os pastores da Igreja Holiness do Brasil, nós também somos pastores oficiais da Igreja Holiness do Japão. Nós temos duplo vínculo. E esse ano eu fui nomeado para uma igreja japonesa, né? Porque a igreja ia ficar sem pastor. E essa igreja tinha 3, 4 membros. E eles falaram, olha, se não ir ninguém vai fechar a igreja, né? Pode passar. E nessa igreja foi essa família de missionários foi morar. E eu sou o co-pastor, eu faço uma monitoria. E olha a situação, o casal ainda não fala japonês, mas estão morando na igreja japonesa. Quando a Holiness veio falar comigo ano passado, eu falei, vocês querem que o Lucas vai morar com vocês, sem falar Nihongo? Como vai ser essa vida? Pelo menos ele vai ajudar a fazer limpeza. Ele vai levar os membros para casa. E ele já tem ajudado aqui a igreja, porque vai ficar sem ninguém. E ele tem crianças. E um pastor que tem crianças, há uma possibilidade de vir crianças para a igreja. Alguém conhece o Lucas do Shalom? Conhece, né? Claro, vocês conhecem? Muita gente boa. Muita gente boa. Sabe o que cativou o coração dos japoneses pelo Lucas? Ele está sempre rindo. Ele está fazendo limpeza, ele está levando as pessoas para casa, ele está sempre rindo. E para ele, o que tem sido mais difícil para ele é não falar o japonês, né? Ele não consegue interagir com as pessoas. Mas as igrejas estão, de certa, numa situação, mesmo sem falar japonês, eles precisam de pessoas que cuidem deles. Pode passar. Nossa igreja de Toyohashi, hoje nós estamos com 8 missionários de tempo integral. E Deus tem levantado pessoas que não são descendentes de japoneses. Deus tem levantado vários missionários. Essa foto já tem 2 anos, já é um pouco antiga, mas nós estamos com missionários da Igreja Metodista do Brasil, da Igreja Presbiteriana, da Jocum, da Cristã Evangélica, como é o Lucas, e eles vêm com seu sustento próprio, né? É a Igreja do Brasil que o sustenta. Mas sabe o que significa isso? Para uma igreja brasileira sustentar uma família de missionários no Japão é muito difícil. Eles precisam passar mais do que contato, sabe? E eles vêm com visto religioso, eles não são descendentes de japoneses, eles precisam tirar visto pela igreja. E nós tiramos o visto para eles. E alguns passam muita dificuldade. Nesses tempos, ouvindo as histórias dos antigos, histórias daqueles que foram pioneiros na igreja Holiness, sabe que muitos desses meninos têm passado coisas bastante parecidas. Tem uma moça jocumeira que está com a gente,
E ela falou: pastor, eu preciso alugar um apartamento. E eu fui com ela na imobiliária. E perguntei para ela: filha, tem que escrever ali o formulário, qual é o teu rendimento por mês? Ela falou para mim: 70 mil ienes. Não, mas 70 mil? 70 mil ienes? 70 mil. Vocês têm uma ideia? Nós temos uma filha que fez 18 anos recentemente e ela fazia bico. Aliás, ela faz bico, né, no restaurante. Ela trabalha 3 a 4 vezes por semana. E ela trabalha cerca de 4 horas cada vez que ela vai para o trabalho. 3 a 4 vezes por semana para trabalhar 4 horas, no máximo 5. Essa menina tira 130 mil. A missionária está vivendo com 70. Aí a gente chegou lá na imobiliária. E é ruim ser crente às vezes, né? É quanto que ganha? 70 mil. 70 mil? Mas o apartamento vai custar mais de 30 mil. Pois é, mas ela que está falando. Ela não vai nem passar na análise. Aí a mulher foi lá e colocou o 1 na frente do 7. Ficou 170, né? Mas como que a gente vai provar, como que fala? Comprovar o valor. Não precisa. Eu preciso mandar para o Xinsa, para análise. Pode deixar comigo. Sabe que o neto esse que está de touca branca aqui, não, bem no meio não, né? Touca branca, só ele. Ele é candidato a ministério da Holiness. Ele esteve no Brasil recentemente. Ele precisou fazer rifa para vir. Senão ele não consegue vir. Aliás, ele precisa pagar a passagem dele de volta. Assim como os outros também, o Juninho que teve aqui, né, da Jocum, esse de touca marrom. E o neto, alguns meses atrás, ele falou: pastor, eu acho que eu não vou para o Brasil. O pai dele está com leucemia, né? E a irmã descobriu também um tumor. E você vai, porque o missionário tem que ir, não adianta ficar mandando boletim. Tem que falar para a igreja, tem que olhar no olho do povo, tem que chamar novas pessoas, tem que pedir mantenedores. Você tem que ir. Pastor, como que eu vou? Às vezes não dá para o mês, pastor. Não, você vai. Aí alguém pagou no cartão para ele lá. Então são assim que alguns missionários têm vivido lá no Japão. Lembra do texto lá dos leprosos? Coração doeu. Eu queria muito que o coração de vocês doesse. Sabe quando vocês estiverem passando por aí, às vezes até reclamando: não, que som de igreja alto, né? Se esse som tivesse lá no Japão. Se tivesse no Japão, a polícia ia vir, né? Assim, né? Deixar som alto lá, a polícia vem, né? Mas assim, ninguém deixa som alto no Japão. O problema é a falta de som. A gente não fala com as pessoas, né? Mas essa fartura que a gente vive aqui, só que diferente da história lá de Samaria, eu penso que muitos nem sabem da existência dessa realidade terrível que é lá dentro daquela cidade. O povo Lembra que a Rayana contou a história? Está na Bíblia. Teve uma mãe que combinou com a outra de matar o filho. O Japão vive por essa miséria de coração. E talvez a maioria de nós nem saiba que é assim. Vive aqui jogando manga até fora, né? Apodreceu, né? Quando você comer manga, lembra do missionário. Não, o missionário panda, esse é por você, né? E podia passar. Der mais um clique, vai.
Esse aqui, lá no Japão até hoje, as igrejas da santidade, igrejas de linhagem wesleyana, elas se reúnem, existe uma fraternidade Holiness, e eles fazem Seikai. Antigamente na igreja Holiness tinha um evento chamado Seikai, que era a busca de avivamento. Até hoje faz. Em Nagoya e região, há cerca de 27, 28 igrejas Holiness. E para o louvor, 27 igrejas levantaram 3 jovens. 3 jovens. E aí, esse pessoal entrou em contato com a gente. Adriano, temos sabido que na igreja de Toyohashi tem missionários e tem jovens. Você poderia mandar para nos ajudar? Aí os missionários foram ajudar. No Seikai, lá em Nagoya. Pode passar? Outra coisa que temos investido bastante são nos trabalhos, as regiões afetadas. Pode passar? Esse aqui foi lá no nordeste do Japão, em Shinomaki, com o tsunami. Mas depois que aconteceu esse tsunami, então aconteceu em Kumamoto, Hiroshima, deslizamentos, chuvas, terremotos. E pode passar? Dá mais um clique que aí abre o vídeo. Nós temos descoberto que no Japão tem toda essa dificuldade para poder se aproximar do japonês, falar do amor de Deus. Mas quando acontecem terremotos, a gente encontra uma oportunidade para poder estar com eles, para poder falar de Jesus, para poder entrar nas suas casas, para poder orar por eles. É lógico que não são todas as viagens que a gente ora, mas a gente consegue ter uma aproximação com os japoneses através do trabalho voluntário. Então, para nós, quando acontece um terremoto no Japão, Deus deu uma nova oportunidade para a gente poder levar um pouco do amor de Deus às pessoas ali da região. Quando chega mais ou menos na 4ª, 5ª viagem, a gente começa a ter oportunidade para poder falar do amor de Deus. Esse lugar fica a mais ou menos 7 horas de onde nós moramos. E foi mais ou menos na 5ª viagem que a gente começou a poder falar um pouquinho da nossa fé para algumas pessoas. Pode passar? Estou passando por causa do tempo, ok? Esse ano nós tivemos um day camp lá na região de Tóquio. Eu não sei se no Brasil... No Brasil, acho que eu nunca vivi um negócio desse. 120 crianças não cristãs. 120 crianças não cristãs estiveram nesse day camp. Eu nunca vi day camp de uma semana. Tem um missionário lá da igreja Holiness de San Diego, e ele é missionário por uma missão chamada TEAM, e ele tem desenvolvido um trabalho incrível. Ele não fala japonês, para variar, né? Mas os seus filhos ele decidiu colocar na escola japonesa, porque os missionários de língua inglesa costumam colocar os seus filhos em escola internacional. Mas ele não. Ele decidiu colocar na escola comum, e os filhos fizeram um monte de amigos, e depois de anos, então esse ano foi a terceira edição desse acampamento, onde estiveram cerca de 120 crianças. Aqui à esquerda, é lá perto da minha casa, bom, perto assim, né, 1 hora. Todo ano nós recebemos o pessoal da James, alguns mais antigos, chaloneiros, talvez lembram, tem um ministério, né, nos Estados Unidos, de igrejas, antigamente era igreja Nikkei, agora é igreja asiática. E todos os anos nós recebemos o pessoal da James até hoje. Quando vem o pessoal da James, então eles conseguem abrir portas. A gente fala, olha, tem um grupo de universitários americanos, e japonês gosta muito de americano. Então, aqui a gente num orfanato,
Aliás, abrigo infantil, né? Porque as crianças do orfanato têm pai, têm mãe. E como a gente já tem ido há alguns anos, então a gente já tem podido usar Kamishibai, as historinhas, para falar de Jesus e tudo mais. Pode passar. Esse aqui é um acampamento. A partir dessas fotos, a gente pede para não postar, para não marcar, ok? É um ministério que a gente cuida de crianças de orfanato, né? De crianças que moram em abrigo infantil. Todas essas famílias cuidam de crianças de abrigo infantil. Quase todas essas crianças eram crianças que estavam debaixo da tutela do Conselho Tutelar. Pode passar. E na minha família, nós vivemos 45 dias com o Itzik, com esse menino. Pode passar. Essa foi a primeira. Aqui à esquerda, a Ângela. Aquela menina de azul veio alguns finais de semana para casa. Hoje ela tem 21. Até hoje a gente tem contato. Pode passar. E com ela a gente viveu 5 anos. E ela fez 18 e o conselho decidiu que ela precisava seguir o caminho dela. Com a vinda dela, antes de estar nesse ministério, a gente tem, né, a gente se forma no seminário, na Jocum, a gente tem tantos sonhos, né? Eu vou evangelizar, eu vou falar de Deus, eu vou mudar o mundo. E depois de alguns anos, eu estou no Japão há 25 anos, não mudou nada. Não aumentou o número de cristãos no Japão depois que eu me tornei missionário lá, sabe? Lá continua sendo um cemitério de missionários, como era chamado antigamente. Há missionários que desistem e alguns não permanecem nem na fé. Porque o Japão é um lugar tão difícil de trabalhar, as pessoas não se convertem, as coisas não acontecem. E antes de eu receber ela, eu achava que vivendo comigo as crianças iam mudar de vida, iam ficar felizes. Nossa, foram 5 anos assim. Teve 3 anos, eu conheci quase todos os policiais da minha cidade, né? Os vizinhos chamavam. E ela entrava em crise, ela gritava, não faz isso comigo, para. E ela gritava por 3 horas. Aí a polícia chama, os vizinhos chamam, né? O que esse cara está fazendo com a menina? O médico disse que ela tinha flashback, ela lembrava de quando ela era abusada, sabe? E eu não tive filho, né, até hoje, de sangue. Eu não tenho experiência. Quando aquele garotinho veio para minha casa, e ela começou a ter lembrança de maus tratos, ela começou a descontar no menino, ela era agressiva. E o que os adultos faziam? Todo mundo ia proteger o mais novo. O médico falou, não faça isso, porque a menina tem pânico. Até que, enfim, ela encontrou um lar e ela tem medo que o mais novo leve o lar dela embora. Até no filhos de sangue, o mais velho tem ciúme do mais novo. É normal, mas no caso dela é muito pior. Ela já viveu em abrigo. Só que a gente é muito inexperiente de tudo, né? E o menino, com 40 dias, o conselho decidiu levar ele embora para um abrigo onde ele vive até hoje. E eles não nos permitem encontrá-lo, né? E ela, ano passado, ela esteve no acampamento. Que bênção é o ministério de acampamento, porque lá ela conheceu Jesus. E lá ela começou a estudar sobre a Bíblia também. Ela até um dia falou para a gente, eu virei crente. Só que depois, gente, tem pessoas que carregam coisas tão profundas no seu coração, mágoas, tem que tratar essas coisas, tem que pedir cura, tem que libertar, curar. E tem pessoas que não vai ser em um momento, não é levar num culto poderoso. Tem alguns que sim, graças a Deus por isso. Tem pessoas que vão levar isso na vida inteira, porque essas cicatrizes
vão ser tratamento para outras pessoas. O trabalho missionário é como cuidar de uma criança dessa. Não há garantia de que vai dar certo. Muitas vezes vai trazer muito sofrimento. 1 ano e meio atrás, o Conselho Tutelar falou assim: não é melhor desistir? Entrega ela. Mas ela, com 16, entregar, vocês vão levar ela para onde? E eles falaram: olha, ela já está grande, não dá para levar para abrigo. E não tem famílias que cuidam de crianças grandes. Então, vocês estão dizendo que ela vai para onde? Então, já que ela está assim, ela vai cuidar da vida dela. Eu falei: tá. A menina já foi abandonada, foi maltratada quando criança. E agora, vocês estão falando para mandar ela embora. E eles falaram: nós estamos falando que nós estamos preocupados com vocês, cuidadores. Tua família não está bem. E eu falei para ele: e a gente tem outra opção? A gente tem outra opção? Jesus nos chamou para ser mártir. Jesus não nos chamou para ser voluntários. Jesus não nos chamou para a gente trabalhar para Ele quando estiver tudo bem. Jesus não nos chamou para a gente oferecer o que está sobrando. Lembra da oferta da viúva pobre? Jesus nos chamou para a gente entregar nossas vidas como Ele entregou. Que bom que a maioria aqui nunca precisou viver num lugar como aquele. Mas existe um lugar lá do outro mundo que está clamando. Eu queria convidar vocês a orar pelo Japão. E toda janela 10x40. Eu queria convidar vocês a se desafiar. Será que aqui não tem algum jovem? Não só jovem, né? Não tem alguém que Deus está chamando? Eu quero que você vá lá. Passe uma semana, passe 2. Semana passada eu estive num momento com o pessoal da Igreja Metodista Livre. E eles estavam falando de pessoas que têm condição financeira, que tem muitas pessoas indo passear no Japão. Se você pode passear no Japão, separe alguns dias para passar com uma família missionária. Separe alguns dias. Agora também há jovens que têm vindo para ficar alguns dias com a gente. Ano passado recebemos alguns jovens da Igreja da Liberdade. Se você pode, venha. Venha. Fique uns dias com a gente. Quem sabe Deus está chamando você para ficar mais tempo lá. Quem sabe Deus está te chamando para você ser um apoiador. Oferte, gente. Oferte. Tivemos o momento da oferta dos dízimos aqui. Você tem sido fiel na tua casa. O trabalho do Senhor, ele não funciona somente com a gente orando, com a gente trabalhando. E você vai ser abençoado à medida que você se doa para o Senhor. O teu tempo, o teu dinheiro, os teus pensamentos. Eu vim aqui hoje porque talvez o Senhor está querendo levantar pessoas nesse lugar, para irem. E não precisa ir até o Japão, tem o bairro aqui do lado. Né? Aqui pode ser a tua Judéia. Aliás, Jerusalém, né? Tem tanta coisa para se fazer, comece por aqui. Mas se Deus tem separado, tem tocado, tem queimado o teu coração, vá até o Japão, sim. Sabe que a família da China, Moreira, eles estão orando para alguém continuar o trabalho deles. Tem lugar lá, mas eles estão sendo recolhidos, estão terminando e não tem quem continue o trabalho em Macau. Um trabalho de 30 anos. Há igrejas no Japão que precisam de missionários que não falem japonês. Você pode orar, você pode ofertar, você pode ir. Esse é o clamor
que eu tenho trazido para você nessa manhã. Há pessoas que estão morrendo sem conhecer o amor de Deus. O tempo já passou demais. A gente vai encerrar por aqui. Vamos orar? Senhor, nós queremos orar. E nós queremos colocar, Senhor, não só o Japão, mas todos aqueles que não conhecem o seu amor. Nós queremos colocar em especial essa janela 10x40. Queremos colocar o Japão, queremos orar por essas igrejas sem pastor, por essas cidades sem igrejas. Nós queremos orar por esses pastores que já têm mais de 65, eles têm 70 anos, estão cuidando de 2, de 3 igrejas. Os poucos que estão na ativa estão com um trabalho demasiado, Senhor. Nós queremos orar por esses jovens que o Senhor tem levantado para o Japão, mas alguns ou muitos têm tido dificuldade para sobreviver. Senhor, e eu quero orar porque eu venho num lugar onde o Senhor abençoou. O Senhor abençoou, ó Deus, na relação humana. Aqui as pessoas têm mais facilidade de fazer amigos, de se comunicar um com o outro. Senhor, aqui é um país abençoado na sua produção de alimentos, ó Deus. Senhor, aqui nós temos, o ar é diferente, Senhor. O Evangelho, Senhor, está em todo lugar. Até quem não conhece Jesus, aqui conhece Jesus. Só precisa seguir, que é o principal. Que aqui o Senhor possa encontrar pessoas que seguem Jesus. Que possam vivenciar aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam. Aqui possam ter pessoas que amam Jesus. Aqui possam ter testemunhas que não servem Jesus porque as coisas são favoráveis, mas eles servem Jesus porque o Senhor assim quer. Que o Senhor abençoe a igreja de Suzano e que daqui o Senhor possa enviar missionários, ó Deus, desde esse bairro até os confins da terra. Levante intercessores, apoiadores. Nós oramos, ó Deus, agradecidos, pedimos que a tua bênção alcance o Japão, em nome de Jesus. Amém. Igreja, será que a gente pode, nesse momento juntos, todos levantarmos um clamor pelo pessoal do Japão, pelo ministério do pastor Adriano, também dos outros? Mayumi, pode vir aqui junto com o Adriano, receber a oração. Vou chamar a Angélica também, representando o ministério de intercessão. Vamos todo mundo junto levantar um clamor, estar em oração, pedir que o Senhor continue atuando, pedir que o Senhor continue levantando outros intercessores, outros mantenedores. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor é o Senhor da nossa nação, o Senhor é o Senhor que traz salvação. E nós clamamos, Senhor, por esse povo, Senhor, do Japão. Ó Deus, que o Senhor levante, Senhor, testemunhas. Que o Senhor levante, Senhor, pessoas com o coração queimando por Ti, Senhor, para que leve, Senhor, palavras, Senhor, para as pessoas que estão morrendo, Senhor, pessoas que precisam, Senhor, ouvir, Senhor, do Teu amor, da Tua salvação. Ó Deus, uma visita, que
Que o Senhor levante, Senhor, mais pessoas, Senhor. Que o Senhor toque, Senhor, nos nossos corações também, Senhor. Para que possamos, ó Deus, lembrar, Senhor, em oração, sustentar, Senhor, os missionários ali, Senhor, que têm dedicado suas vidas, Senhor, que têm entregado suas vidas, Senhor, para alcançar, Senhor. Ó Deus, que nós possamos também, Senhor, como igreja, ó Deus, sustentá-los, ó Deus. E levanta, Senhor, uma geração, Senhor, que possa também, Senhor, carregar, Senhor, essa missão, Senhor, e de alcançar os povos que não te conhecem, os povos que nunca ouviram falar de Ti, Senhor, do Teu amor. Ó Deus, que o Senhor levante, Senhor, uma nova geração também, Senhor, para que esses países, os povos, ó Deus, sejam alcançados. E nós oramos, Senhor, pela vida do pastor Adriano, da Mayumi, ó Deus, obrigada por eles estarem ali, Senhor. Obrigada pelo sim deles ali, Senhor, no Japão. Obrigada por tantos anos, Senhor, que o Senhor tem sustentado, Senhor, e tem guardado eles ali. E tem usado, Senhor, tremendamente, Senhor, naquele lugar. Que o Senhor continue, Senhor, derramando da Tua bênção, continue derramando da Tua graça, Senhor. E, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, tenha liberdade através deles, ó Deus, de falar, de ministrar, de salvar, de trazer, Senhor, essas vidas para Ti, Senhor. Ó Deus, e através deles também, Senhor, que levante muito mais, Senhor, pessoas para estarem juntos nessa caminhada, Senhor. Nós oramos, Senhor, e abençoamos, Senhor, como igreja, Senhor, a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que eu oro. Amém.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém.